cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por esse tempo de louvor. Amém, glória a Deus. São todos bem-vindos, em nome de Jesus. Quero convidá-los para nós lermos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23, que é o texto da ceia, diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até o versículo de número 32. Eu creio que todos que estão aqui já ouviram, já leram esse texto algumas vezes. Ou já ouviram, né? A Manancial existe desde março de 2000. E como toda ceia a gente lê esse texto, pelo menos uma vez, na hora de tomar a ceia. Eu fiz uma continha e hoje nós estamos lendo pela vez de número 242. 242 vezes nós já lemos esse texto aqui, que fala de uma oportunidade de renovação, uma oportunidade de acerto, uma oportunidade de aliança com o Senhor. E nesse curto espaço de tempo, antes de participarmos da ceia, eu quero convidá-los para mais uma vez a gente meditar nesse texto, importantíssimo para a nossa vida, principalmente numa reunião como hoje e num tempo como esse que nós vivemos. Eu quero começar no versículo 25, para ganharmos tempo. No versículo 23, Paulo está dizendo que ele está fazendo exatamente o que ele ouviu de Jesus, que ele aprendeu de Jesus. Ele falou: eu recebi do Senhor e é isso que eu estou passando. Que o Senhor fez isso na noite em que ele foi traído. É ele que ensinou isso. Ao dar o pão, ele falou: isso aqui é o meu corpo. Ao dar o cálice, ele disse: isso aqui é o meu sangue. Então, no versículo 25, que é onde nós começamos a leitura, ele diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O texto, ele fala da oportunidade que nós temos de uma renovação espiritual. Quando nós celebramos, quando nós participamos da ceia do Senhor. Ele diz: este cálice é o quê? É uma aliança. Aliança é um contrato, aliança é um compromisso. Só pode ser uma aliança quando é feito com duas pessoas, não tem aliança unilateral. Tem que ser duas partes. E Jesus está dizendo: este cálice é uma nova aliança. Nós sabemos que essa aliança é uma aliança que ele fez com o homem a respeito da imortalidade. Não, veja que não é uma aliança pequena. Eu acredito que você nunca fez um contrato maior do que esse em qualquer outro lugar. Uma aliança que o Senhor da vida veio aqui no mundo da morte, onde as pessoas morrem, e fez com algumas pessoas um pacto
Uma aliança em que ambos se comprometem. Ele diz: eu dou a minha vida, assumo a tua morte, e aliançados você não morre. É uma aliança pela vida, trata-se de uma aliança da imortalidade. E em toda a Bíblia você vai ver isso explicado, que Deus fez esse pacto com algumas pessoas na terra. E este pacto ele não pode cair no esquecimento, ele não pode ser menosprezado, ele não pode ser feito de qualquer forma. Por isso a ordem para não fazê-lo indignamente e não deixar ele cair no esquecimento. O termo aqui é em memória, todas as vezes. Como eu disse, só aqui nós já fizemos isso 242 vezes. E não sabemos quantas mais iremos fazer. É uma aliança pela vida, pela imortalidade, portanto, quem fez esta aliança é a maior aliança que fez. Não tem nada, nenhuma outra que você possa fazer em vida, em qualquer direção, que possa se comparar. Daí, a gente vê a importância do texto. O versículo 26, quando ele diz todas as vezes, ele está falando de renovação. Ele não diz feito uma vez, está feito. Não, você vai renovar isso. Você vai, todas as vezes que você comer e que você beber, você vai renovar. E quando você comer e beber, fazendo isso, você está anunciando para você mesmo e para quem quer que seja a morte do Senhor. Está dizendo, ele morreu por mim. É por isso que eu faço isso. Os elementos naturais da ceia, pão e suco da vide, simbolizam isso, eles são simbólicos. Mas eles têm uma representação espiritual de um alcance transcendente. Ele diz, quando você fizer isso, você tem que saber disso. Que ao comer e ao beber, você está anunciando a morte do Senhor, portanto, você sabe que Ele morreu e que Ele morreu por você, e que Ele morreu por você para te dar a vida, e é uma aliança que você tem com Ele, e Ele com você, em que Ele deu a vida dEle por você, e você deu a sua vida por Ele, vocês estão em acordo, e todas as vezes que você fizer isso, você está anunciando isso, e você vai anunciar a morte do Senhor. Onde o Cordeiro morreu, o pecador viveu. Onde o Cordeiro não morreu, o pecador morreu. Quem me entendeu, diga amém. Isso está em todo o Antigo Testamento. Sem Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na vida de alguém, Jesus não morreu, portanto o pecador está vivo e ele morrerá. Agora o Cordeiro morreu, você está anunciando a morte do Senhor na sua vida. É uma aliança que você tem. E você vai fazer isso até que Ele venha. Você vai renovar essa aliança até Ele vir ou enquanto você estiver vivo. Se você estiver vivo, quando Ele vier, você vai estar aqui também. Ele disse, eu não beberei mais com vocês do suco da vide até que se cumpra no reino de meu Pai. Então, a ceia definitiva, a verdadeira, que não será simbólica, essa é simbólica. Ela está apontando para uma que vai acontecer no céu. Você vai renovar isso até Ele vir. Então, quando você faz isso, você está dizendo para Deus, para você mesmo e para quem quiser saber que os termos da aliança estão vigentes. Os tempos mudaram, os costumes mudaram, a sociedade mudou, a religião mudou, mas nós estamos firmes no propósito. Você está dizendo para Deus, Deus, isso aqui está valendo na minha vida, tudo isso aqui está valendo. Isso para mim é uma aliança com Deus, é uma aliança entre pessoas, uma humana e outra divina. E Ele propôs, Ele falou, é uma nova aliança, é a última aliança, é a maior aliança, não tem outra. Todas as outras alianças que Deus fez com o homem no passado, desde o Éden, elas foram quebradas pelo homem. Foram 8 ao todo, essa é a última, é a nova. E a consequência daquele que não está em aliança ou quebrar ela será muito grande na vida daquele que o fez. Então ela vai ser renovada todas as vezes
até você entrar na vida. Que você está celebrando que você está num pacto de imortalidade. Isso é simbólico, é pela fé, mas é vivo, é real. Até quando? Até entrar na vida. Quando você entrou na vida, você não precisa mais disso. O fim da fé é a salvação. Quando você chegar na salvação plena, nós não precisaremos mais de fé. Pedro falou que o fim da fé é a salvação de nossas almas. No versículo 27, vamos versículo por versículo, diz: por isso aquele que comer e beber indignamente, ele será réu. Réu quer dizer culpado. Diz que ele será acusado, ele será réu do corpo e do sangue de Jesus. Aqui muitas pessoas ficam com medo, sem saber o que o texto está dizendo. Quando ele está dizendo que aquele que comer e beber indignamente, ele não está falando da pessoa. Porque a pessoa, sem Jesus, ninguém é digno. Com Jesus, todos são. Não tem maior, menor, melhor. Sem Jesus, digno ninguém é. Com o sangue de Jesus na sua vida, com a aliança, com o pacto da imortalidade, então todos são dignos. Mas ele está falando não da pessoa, mas da celebração, da aliança. Ele está dizendo que aquele que comer é a celebração, não é a pessoa, o celebrante. Aquele que comer e beber, ele não pode fazer isso indignamente. Ele tem que entender o que é que ele está fazendo, o tamanho da aliança, porque se ele fizer indignamente, a culpa é dele. Quem o sangue de Jesus não salvou, condenou. A humanidade é dividida em relação ao sacrifício de Jesus em duas. Quem o sangue dele não salvou, foi culpado porque ele foi derramado. Porque ele morreu pelo pecador. Culpa do homem. A culpa da morte de Jesus é o ser humano. Não foram os animais, nem os anjos. Foi o homem. Então, quem o sangue de Jesus não salvou, alcançou. Então, se o sangue de Jesus dignifica todo mundo, e aí você, ao celebrar a aliança com um sangue que tem poder, que te dignifica, para te dar a imortalidade, e você o faz de uma forma indigna, de quem que é a culpa? De Jesus? Dos outros? Não, é sua. Aquele, por isso fala aquele, que comer, beber, quem for celebrar a aliança, e o fizer de modo indigno, a celebração, não o celebrante. Ele está dignificado pelo sangue de Jesus, mas ele foi fazer algo de tamanha importância, de tamanha grandeza, de uma forma indigna. Nós podemos entender isso. Quando você vai pilotar algo caro, você não faz de qualquer forma. Quando você vai manusear algo perigoso, você não faz de qualquer forma. Ninguém brinca com fogo, com pólvora, com dinamite, com volante, com aeronave, com explosivos, com altura, com profundidade. Por que que a gente respeita e a gente dá um passo atrás e pensa no que vai fazer? Porque isso não pode ser tratado de qualquer forma, não impunemente. Você pode até tratar de qualquer forma, mas tem consequências. Então o que Paulo está dizendo é que quando alguém for fazer isso, ele deve saber que ele está fazendo um pacto pela imortalidade, que o sangue de Jesus permite que todos o façam. Quem está aliançado com ele no sangue de Jesus, ele o dignifica. Mas se ao comer e ao beber você fizer de uma forma indigna a celebração, a culpa não é de Jesus.
Não foi o sangue dele que não teve poder. A culpa não é dos irmãos, da igreja, do pastor, do país. A culpa é do aliançado, aquele que fez o pacto. É entre pessoas, não é entre Jesus e instituições. É Deus e aquele que vai adorá-lo. No versículo 28, seguindo, ele diz assim, portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Já vi muitas pessoas dizendo que ele não estava muito bem, não se sentia muito bem, por isso ele não comeu e não bebeu. E às vezes, quando alguém já me disse isso, ele disse até com um certo tom de alguém responsável, de alguém virtuoso, mas o entendimento está errado. O texto não diz, examine, se você estiver em culpa, não coma. Falou, examine-se, e independente do resultado, ele falou, coma e beba. Mas a pessoa vai comer o pão e beber a ceia em pecado? Aí quem está sem pecado? Levante a mão. A Bíblia fala, se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Então cada um pode comer de qualquer jeito? Não, acabei de dizer que aquele que fizer indignamente será réu, será culpado. Mas se a pessoa se examinou e ela não está digna, ela veio renovar a aliança exatamente para isso. Para arrumar, para consertar. Para não perder a imortalidade, para não romper o trato. Esse é o objetivo de todas as vezes. Exatamente para você não ficar assim. Então assim você se examina, e ao examinar-se para celebrar corretamente, não é para abster-se. Porque parece que há uma virtude religiosa na abstenção da ceia, mas não. A gente pode entender isso quando Jesus foi lavar o pé dos discípulos, e Pedro achou que isso era muita humilhação, falou, o meu não. Ele falou, olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. No meu reino, você está fora. Aí Pedro disse, então pode lavar o corpo inteiro. Ele falou, não, você já está limpo pela palavra, somente os pés. Não é do jeito que você está querendo entender. Uma hora você não quer que lava nada, outra hora você quer que lava o corpo inteiro. Você não está entendendo o que eu estou fazendo aqui? Você já está limpo, ele já era apóstolo, já era discípulo. Você já está limpo pela palavra, você é um ouvinte da palavra, você é um filho da palavra, você é um filho de Deus, você é um filho da fé. Se eu não fizer, você não tem parte. Se eu não fizer do jeitinho que eu estou falando, você está fora. Jesus, quando falou da ceia, falou para os próprios discípulos, vós não tendes vida em vós mesmos. Quem não comer do meu corpo, não tem vida em si mesmo. Quem não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Meu corpo é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. A vida que nós temos foi doada, ela não é espontânea. Nós não nos geramos. Vocês não têm vida em si mesmo. Então, examinar-se para celebrar corretamente, não para abster-se. Por quê? Não comer e não beber é pior do que comer sem examinar. Quem não come e não bebe está fora, não celebrou aliança, não renovou. Na vida dele, ela está interrompida. Não está vigente. Teve as oportunidades que teve, ele não renovou. É como alguém que tem um contrato e chegou o prazo, não renovou. Qualquer tipo de aliança. Se não renovou, quando você for usar os termos do contrato que pode te beneficiar, alguém vai dizer, não, isso aqui está vencido. Você está dirigindo, mas a sua habilitação está vencida, você não pode fazer isso. Você está pleiteando alguma coisa, mas a data aqui está vencida, isso aqui não foi renovado. Foi feito uma única vez e acabou. Então, queridos, o texto está dizendo que você vai examinar-se para celebrar corretamente. Se você achar-se indigno, eu já disse, quem indignifica é Jesus.
O objetivo é renovação, é restauração. Porque tudo que não é restaurado deteriora. Tudo. Imagine uma coisa aí que não é restaurada e que existe para sempre. Sol que não foi atingido no mundo do pecado, as coisas dos céus. Nós somos humanos, nós somos da terra. Portanto, nós precisamos de renovação espiritual para a gente não adoecer, para a gente não enfraquecer e para a gente não morrer precocemente. Para você não interromper o propósito de Deus na sua vida. Faça um exame. Ao examinar-se, se você ver que a celebração com o Senhor da vida, a que te garante vida aqui e te dá o pacto da imortalidade, pacto gratuito no sangue de Jesus, graça insondável. Se nesse contrato você não tem renovação, ou não tem aliança, corra fazer aliança. E se tem alguma coisa pendente, corra resolver isso. Mas não fica sem celebrar, porque não celebrar é igual ou pior a celebrar indignamente, que torna a pessoa culpada da sua própria destruição. Quem o sangue de Jesus não salvou foi culpado por ele, e nós acabamos de entender isso. Então, queridos, não comer e não beber piora. Foi por isso que Paulo, falando para os coríntios, falou assim: olha, tem gente aí que toma ceia e piora. Quando vocês se ajuntam, se você ler o contexto anterior, quando vocês se ajuntam, não é para melhor, é para pior. Como que você faz um pacto para a imortalidade com Deus e você vai celebrar e a sua vida piora? É o sangue de Jesus? Não. É Jesus? Não. É alguém? Não. É a celebração. Ela está sendo feita de uma forma indigna do que estamos falando. Pacto da imortalidade. No versículo 29 ele diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Em alguma versão vai estar escrito assim: para a sua própria condenação. Traduzindo para ficar mais fácil para entender, para o seu próprio prejuízo. Como disse Paulo, vocês estão se ajuntando e é para pior. E o problema não está em Jesus, não está no sangue, nada. É a forma como vocês estão fazendo. Então essa forma sem discernir, discernir é saber com certeza. Discernir é saber com segurança. Discernir é saber o que está fazendo, o que representa, qual é os seus elementos simbólicos, quais são os seus elementos espirituais, quais são os seus alcances. É um pacto com quem? Qual é o alcance disso? Qual o valor? Se você fizer isso sem saber o corpo, sem discernir o corpo, olha o 29, sem discernir o corpo, isso vai ser para o seu próprio prejuízo. Então tem muita gente que eles nunca entenderam claramente o corpo, a igreja, ou a cruz, ou a graça, ou a aliança. Nunca souberam com clareza, discernimento. Então a pessoa que faz sem saber, ele faz para o seu próprio prejuízo. Ao desvalorizar a oportunidade de sarar, ele adoece. Ao não lidar corretamente com a possibilidade da vida, ele morre. Ele não se interessou por isso, não sabia o que estava fazendo. Então não se trata de perder a alma, a pessoa que fez, ela perdeu a salvação. Não, mas ele fez alguma coisa que trouxe prejuízo para a vida dele. Por isso, diz o versículo seguinte, por causa disso, por não entender, causa disso o quê? Por não entender o corpo, por não entender a cruz, é que há entre vós fracos. Sem força, sem ânimo. Por que eles estão fracos, sem força, sem ânimo? Porque não teve renovação. Não
teve restauração. Teve uma aliança, teve um compromisso, houve um pacto, mas ele foi ficando velho. Ele foi enfraquecendo e não teve renovação. E aonde ele trouxe frieza, desânimo da parte de Deus? Não, trouxe na parte humana. Então, por causa disso é que há no meio de vocês fracos, sem força, sem ânimo, sem entusiasmo, doentes aqui, ele está falando, geralmente nós usamos o texto, não está errado quando a gente aplica espiritualmente, mas dentro do contexto que Paulo está falando da ceia, ele está falando de enfermidades no corpo, na alma e no espírito. Ele está dizendo que a renovação espiritual é a cura antes da doença aparecer. Quem me entendeu, diga amém. Quando você se renova na vida, quando você cuida da restauração de algo vivo, você está produzindo cura antes da doença. Depois da doença, aí só o tratamento, aí só o milagre. Mas a doença pode ser curada na restauração. Olha, quando você comparecer diante do Senhor, você vai fazer isso com discernimento. O corpo de Cristo é um lugar onde existe renovação espiritual, renovação da alma, renovação do corpo, e isso pode trazer cura a muitas doenças que não existem e nem existirão. Quando eu disse no início, o texto ele fica mais importante no tempo em que nós vivemos, porque nunca o mundo experimentou tantas doenças de origem, de causa espiritual ou psicológica. Tem de causas naturais também, causa física? Sim, mas nunca teve tanto e fora do controle, alarmante, coisa que até ontem era só em adultos, né? Hoje é em qualquer idade, tem crianças. E a renovação aqui, para a gente entender que Paulo está dizendo, é só você pensar nos cuidados, quando alguém tem cuidados com o seu físico, com a sua alimentação, com o seu descanso, com o exercício, ele vai evitar um monte de doenças na vida dele. Em relação a um desregrado, uma pessoa que não vai dar o mínimo para isso, ela vai, em vez de se alimentar, se envenenar, em vez de se cuidar, se destruir, então ela vai estar interrompendo a vida dela, vai estar diminuindo a sua existência, e isso daí todos nós sabemos. Espiritualmente não é diferente. Se você comer lixo, porque tem gente que uma vez que é espiritual, qualquer coisa é boa. Não, nem tudo que está na prateleira é alimento. Nem tudo que se diz Deus é de Deus. Então tem gente que quando o assunto é espírito e alma, ele é eclético demais, ele não tem o menor critério. Quando você entende o corpo, você evita isso. Ele falou, por causa disso, por não entender a igreja, por não entender a cruz, por não entender o pacto da renovação, a oportunidade de você se renovar em Deus, Senhor da vida, abastecer-se, ir lá e comungar com Ele, sentir o Espírito de Deus comunicando com o teu espírito, que fortalece a tua alma, que traz vida para a tua vida toda, inclusive para o corpo. Paulo diz, se você menosprezar essa oportunidade de renovação espiritual, prejuízo é seu. Você não examinou, você fez de qualquer forma, e é por causa disso que há entre nós fracos, doentes e muitas pessoas que morrem, ou seja, morrer aqui precocemente e também espiritualmente. Morreu porque foi da vontade de Deus. Não, muitas pessoas eles vão antes da hora. Deus é o Senhor da vida
e ele pode definir quando, mas tem pessoas que interrompem o seu curso. E Deus? Não foi Deus que deu essa autoridade para o homem decidir isso a respeito dele. Deus decidiu ele salvar todo mundo. Mas nem todos aceitaram essa decisão de Deus e cada um fica com a sua. Ele é responsável pela sua própria vida. Então, se a pessoa ela não entendeu isso, ela não fez, ela não valorizou, ela brincou com uma coisa dessa importância, o prejuízo é dela. Ele se torna réu. E ele não pode culpar o sangue, ele não pode culpar os outros, porque é uma aliança entre duas pessoas. Não é uma aliança familiar, nem denominacional, nem em grupo, é individual. Então, quem é culpado? Se eu disser que não sou eu, estou dizendo que é Jesus, é uma aliança entre eu e ele. E é para mim renovar todas as vezes. Aí no versículo 31 vai dizer assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não precisaria a gente ser julgado. O texto está dizendo assim, olha, esse prejuízo de muitas vezes ser ceifado precocemente é porque a gente não se julga. Então muitas vezes Deus tem que nos julgar. Se eu tivesse entendido e obedecido, eu não precisaria ser disciplinado. Tem duas formas de aprender: aprendendo, obedecendo, e aprender apanhando, disciplinando, correção. Ai, Deus corrige? Como corrige? E sabe o que Paulo vai dizer? E ainda é melhor ser disciplinado pelo Senhor do que ser condenado com o mundo. É o 32. Se você examinar você mesmo, se eu me examino, eu me corrijo, não preciso ser corrigido. E eu não vou precisar experimentar a disciplina do Senhor. E a disciplina do Senhor, ela dói. Deus carrega ovelhas no colo, mas Ele também quebra as pernas. E isso é um ato de misericórdia, porque para não ser condenado com o mundo. Lá em Hebreus 12 vai dizer assim, olha, quem está sem disciplina é bastardo, porque não existe filho que um pai não discipline. Se ele não disciplinar, ele não é pai. E se ele não tiver sob disciplina, ele não é filho, ele é bastardo, é filho dos outros. A disciplina nenhuma, diz Hebreus 12, a princípio parece de correção. Todo mundo que foi beneficiado pela disciplina, ele vai agradecer a Deus ou a quem disciplinou depois que ele colhe o resultado. Mas no momento da disciplina, não. Ninguém, quando está chorando, diz, glória a Deus, estou chorando. Glória a Deus, estou sofrendo. Glória a Deus, estou apanhando. Só quando ele vê o resultado dela. É diferente alguém que foi criado com e alguém que foi criado sem. Ah, o mundo não tem disciplina. Verdade, o mundo é do jeito que dá na cabeça de cada um. Enquanto o cristão tem lá as disciplinas que ele tem que obedecer, o evangelho, o testemunho, o comportamento, o mundo não. O mundo não tem essa preocupação. Mas o mundo vai ser condenado. Ninguém quer ir para onde o mundo vai. O mundo tem o seu destino, que é a condenação. E o texto está dizendo, então, se nós fizermos isso conosco mesmos, se eu olhar para a minha vida e pensar no pacto da imortalidade, na aliança, todas as vezes, como que é a parte de Deus nesta aliança? Ele deu a vida dele por mim, e a minha parte? Eu dou a minha vida por ele. A parte dele, ele não falou, olha, não vai dar, vou mandar um anjo, não sei se eu faço. Não, deu e acabou. Falou, é o meu sangue que é dado, é o meu corpo que é dado. Foi dado. Isso te dignifica, isso te aceita. E se você quiser assinar o compromisso, você dá a sua também, para ele. E nessa aliança, quando você faz ela,
então você agora é filho e filhos são disciplinados. Se você entender o alcance dessa aliança, se eu entender o alcance dessa aliança e eu me examinar e me corrigir, é uma forma de eu evitar que o Senhor me corrija. Tem duas formas de você saber que bater a cabeça na parede dói. É você ouvindo alguém que bateu e disse que dói, ou você bater a sua. Quem me entendeu, diga amém. Se você encontrar um semelhante que foi disciplinado e dizendo, olha, o Senhor me quebrou, o Senhor tirou meu mundo, o Senhor puxou meu tapete, e você vai entender que o que eu estou dizendo é bíblico, e você pode aprender com ele e dizer, eu vou obedecer antes que ele faça isso comigo. Em 1 Coríntios 10, Paulo usa todos os exemplos de disciplina, de indisciplina lá no deserto e fala, olha, tudo isso está registrado para que a gente não faça a mesma coisa. Quem tratou a Deus dessa forma, olha, provocaram a Deus no deserto com idolatria e ele os matou. Provocaram a Deus no deserto com promiscuidade. Ele mandou praga no meio deles e os destruiu em grande quantidade. Provocaram a Deus no deserto com rebelião. E era um povo que ele tinha tirado do Egito. E agora em 1 Coríntios 10, Paulo usa todos esses exemplos e fala assim, olha, isso está escrito para o nosso ensinamento. A gente não precisa enfrentar a disciplina do Senhor para saber que ele disciplina. Já teve gente que ele disciplinou e a gente sabe como que foi. Eu não preciso perder a bênção da primogenitura para aprender que perde. Eu já vi que Esaú trocou e perdeu. Eu não preciso ter o meu nome apagado no livro da vida para entender que isso acontece. Judas foi um dos escolhidos e o diabo encheu seu coração. Judas é um caso. Não, Judas nunca ficou possesso de cair no meio dos 12. Mas o diabo encontrou lugar no coração dele. E eu posso aprender. Não preciso ter a minha experiência, bater a minha cabeça lá para ver que dói. É o que Paulo está dizendo. Olha, eu recebi do Senhor, é assim, a aliança com Deus é assim. É a aliança pela imortalidade. Jesus, quando falou dessa aliança, ele falou, isso não é pesado, ele falou, meu fardo é leve. Imagine se a aliança pela imortalidade estivesse na mão dos homens, quanto custaria? Quem poderia pagar? Imagine se o direito da vida estivesse na mão do diabo. Não, o direito da vida está na mão de Jesus, ele falou, olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele não está dizendo, eu vou matar você, não, ele falou, eu vou morrer por você primeiro, para te dar o direito da imortalidade. Você só vai entender isso e celebrar isso, para deixar isso vigente, vivo na sua vida, enquanto você viver, ou até Jesus voltar. É o pacto pela vida, portanto, enquanto viver, até entrar na imortalidade, para que o pacto não fique vencido. Isso é uma coisa que a gente pode entender. A rua, se não for renovada, ninguém transita. O imóvel, se não for renovado, com o tempo ninguém habita. Tudo tem que ser renovado. A nossa comunhão com Deus, a nossa aliança com Deus, ela precisa ser renovada. E o texto diz, se você fizer isso por você mesmo, isso não vai trazer prejuízo para a sua vida. Você não vai ficar fraco, nem doente, nem morrer precocemente. Você vai receber muitas curas antes da doença chegar. De origem espiritual, de origem psicológica, psicossomática, ou até mesmo de origem física. Isso quer dizer que a gente não vai adoecer? Não, está dizendo que você vai evitar muita coisa. Por quê? Porque você vai estar renovando, trazendo vida, renovando. Quantas vezes a gente
está jogando a toalha ou surtando por coisas pequenas, é só fraqueza. É só fraqueza. É só você imaginar uma pessoa que está no exercício das suas forças e num outro momento, quando ela está sem força nenhuma. É a mesma pessoa, alguns cuidados e o quadro mudou radicalmente. Quem me entendeu, diga amém. Renovação. É você entender que existe o Senhor da vida e que nós, além de sermos limitados, nós também temos pouca força. Nossa autonomia é pequena. Nós ficamos pouco tempo sem respirar, pouco tempo sem comer. Se você ficar o dia inteiro em pé, as suas terminações nervosas da perna reclamam de dor, das costas. E você precisa procurar uma posição para renovar. Você precisa arrumar um jeito de descansar as pernas. Nós entendemos de físico. Você ficar sem comer, você tem que fazer alguma coisa, o organismo. E espiritualmente, às vezes a gente descuida. E quando temos oportunidade, às vezes uma vez por mês, nem todo mundo sabe o que está fazendo. É uma oportunidade. Mas não quer dizer que é só essa. Nós temos que aprender a renovar as nossas forças em Deus. Em Isaías 40, 31, diz: os que esperam no Senhor, eles renovam suas forças. Eles são como águias, elas não se cansam. Elas usam o vento a seu favor. Os que esperam no Senhor. Os que não esperam, eles vão desabando, eles vão adoecendo, eles vão desistindo. Agora, os que esperam no Senhor, Davi, num momento crucial da sua vida, quando ele não sentia a alegria da salvação, em Salmo 51:10, ele diz: Deus, cria em mim um coração novo e renova em mim um espírito inabalável. Espírito ali é espírito dele, humano. O Espírito Santo não precisaria dizer inabalável, ele é inabalável, ele é o Espírito de Deus. Ele está dizendo: renova o meu espírito para que ele fique inabalável. Quer de volta a alegria da salvação. Em 2 Coríntios, para encerrar, 4, 16 e 17, ele diz: por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia. Ele está dizendo, essa renovação com Deus, ainda que você, ser humano, vai envelhecendo, vai adoecendo, vai enfraquecendo, na mesma proporção que você está se corrompendo exteriormente, você está se renovando espiritualmente, dia a dia. É o pacto da imortalidade. Enquanto o mundo está se despedindo da vida a cada dia, nós que somos do pacto da imortalidade, à medida em que você vai se despedindo da vida, você vai se renovando para a vida da imortalidade. Quem me entendeu, diga amém. Ainda que. E no versículo 17 diz assim: por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Olha os termos: eterno. Como é que ele chama a nossa tribulação de leve e momentânea? Leve. Porque você compara uma coisa quando ela é leve ou pesada, quando você compara o sacrifício e a recompensa. Quando é um peso eterno de glória, e o que você vai sofrer por isso, deixa ela leve. O seu pacto pela vida, a sua fidelidade, o seu compromisso, o seu sacrifício, foi grande? Foi. E o benefício? Peso eterno de glória. O que eu fiz foi muito pouco, ficou leve. Se num prato da balança eu coloquei o meu sacrifício, no outro prato da balança eu coloquei a minha recompensa, um peso eterno de glória, é leve. Leve. Não sei porque a gente reclama. É porque a gente não olha para o benefício. A gente só olha para o compromisso. E por que momentânea? Porque é eterno. Então vamos imaginar que nós sacrificamos a nossa vida inteirinha. A nossa vida foi um vale de lágrimas para mantermos firmes no pacto da imortalidade. Quanto tempo durou sua vida? 100 anos.
E o que isso te trouxe de recompensa? A eternidade. Foi um susto. Porque a eternidade é séculos dos séculos dos séculos dos séculos, é onde o tempo não existe, é para sempre. Então não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Nós vamos adoecer, mesmo evitando um monte de doenças, curando ela na renovação espiritual, nós não vamos conseguir evitar a corrupção do nosso homem exterior. Mas com uma diferença do mundo. Enquanto um está terminando, o outro está crescendo. Enquanto um está terminando, o outro está avançando. Ele está progredindo dia a dia. Por quê? Porque ele se renova. Ele vai se renovando. Todos os dias você vai se renovando. E a nossa leve e momentânea tribulação para fazer isso produz para nós um eterno peso de glória acima de toda e qualquer comparação. O peso e o tempo não dá para comparar com o peso eterno de glória. E para lembrar que todo mundo sabe de cor, Paulo, quando fala disso, lá em Romanos 12, ele diz: portanto, não se conforme com este mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando ele fala disso, ele diz que é o vosso culto racional. Culto com entendimento, com razão. E enquanto tem gente que vai na religião, você sabe que você está celebrando isso num nível muito superior. Enquanto que tem gente que não sabe o que está fazendo, você tem entendimento, renovação. Você está fortalecendo sua vida, procurando um espírito inabalável, uma alma alimentada, para que haja vida do Senhor da vida na sua vida. E com isso, você vai curar ou ser curado de doenças que nunca aparecerão. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus.